A paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. É com grande satisfação que estamos mais uma vez nesta pré-aula das Escolas Bíblicas Dominical da CPAD. E antes de nós iniciarmos então a nossa lição, é muito importante você que tem nos acompanhado, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário para que a gente possa continuar atuando e fazendo os vídeos cada vez melhor para vocês. Sendo esse então um subsídio para a sua aula, você professor que nos assiste. O assunto de hoje é da lição de número 4, com o tema Possessão demoníaca e autoridade do nome de Jesus. O textuário encontra-se em Lucas no capítulo 10, no versículo 17, nos fala assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A verdade prática a ser seguida é a seguinte: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. A leitura bíblica em classe está em Marcos no capítulo 5, do versículo 2 ao 13. E o objetivo geral da lição é conscientizar a respeito da autoridade de Jesus Cristo sobre os demônios. Os objetivos específicos são 4. O primeiro, destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. Segundo, conceituar legião demoníaca. Terceiro, expor o poder de Jesus sobre os demônios. E a quarta é analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. Pois bem, meus irmãos, vamos entrar já no tópico de número 1, pois hoje nós queremos ser bem pontual em cada assunto, pois nós temos bastante assunto, bastante item para nós colocarmos aqui. A lição de hoje, ela é um segmento do nosso assunto no geral, que está abrangendo a batalha espiritual. Os irmãos sabem que é a batalha espiritual nos moldes bíblicos. Sendo assim, a origem dos seres espirituais, na verdade, e também a questão da origem dos demônios, nós já vimos nas outras lições. Hoje nós vamos atuar e tratar também uma continuação da lição anterior, porque falamos sobre a questão da natureza dos demônios, e hoje nós vamos falar sobre a possessão maligna ou demoníaca. Então, desde já eu quero lembrar aos irmãos que o propósito da lição não é supervalorizar a possessão demoníaca, mas sim de não perdermos o foco desse assunto enquanto peregrinamos aqui na Terra. Serve de um alerta para a igreja, e como todos os seus membros, seja obreiros, pastores ou amados que sentam na nave da igreja, isso é um foco que não pode ser perdido, porque o próprio Jesus Cristo, lá em Marcos, no capítulo 16 e 17, ele nos orienta o seguinte, que esses sinais vão seguir todos aqueles que creem. Então, a expulsão de um demônio pelo nome de Jesus Cristo é algo que toda a igreja e qualquer irmão em Cristo pode fazer por meio do nome de Jesus. A Bíblia também ela nos relata em Mateus no capítulo 8, verso 16, Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 27, Mateus 9, do versículo 32 ao 33, Lucas no capítulo 11, do 24 ao 26, e Lucas também no capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 13. A possessão demoníaca é um fato. Porém, aonde o reino de Deus chega, esse mal ele deve ser expulso, ele deve sair. Porque ali está chegando um mais valente ainda. Então, Mateus no capítulo 4, no versículo 14 ao 17, o próprio Jesus Cristo, fazendo uma menção de Isaías, ele relata o seguinte: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, temos aqui que, novamente, é um fato a possessão demoníaca. Porém, em nome de Jesus podemos muito mais. Muito mais. E a igreja ela deve ter esse foco
e clamar ao nome do Senhor Jesus Cristo para que esse mal possa ser combatido. Uma questão importante em relação a essa lição é a aparente divergência entre os evangelhos de Marcos e Mateus sobre esta passagem. Então, nós vemos que em um fala-se de 2 endemoniados, em outro fala-se de apenas um endemoniado. Mas eu quero explicar para você que isso não é uma contradição, a Bíblia não está errada, a Bíblia é inerrante, nós sabemos disso, mas há alguns pontos que aparentemente divergem, mas eu quero explicar para os amados aqui. Então, lá em Mateus 8:28, nós temos ali 2 endemoniados. Marcos e Lucas apresentam apenas um, que é Marcos no capítulo 5, do verso 2, e Lucas no capítulo 8, versículo 27. Então, na verdade, isso não vai gerar uma contradição bíblica ou uma incoerência bíblica, né, nos seus relatos, mas sabemos que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. E sinótico, a palavra sinótico, ela vem do grego, sinopsis, que é a junção de 2 palavras, que é a palavra sim e a palavra ópsis. Ou seja, sim, que é junto, e ópse, ver. Ou seja, que devem ser vistos ou lidos em conjunto, vistos juntos. Esse termo sinopse foi usado pela primeira vez pelo teólogo alemão Johann Jacob Griesbach. E ele fez uso dessa palavra justamente porque ele foi um grande estudioso, né, um comparador desses evangelhos de maneira bem crítica, e então ele faz uso disso daí no finalzinho do século XVIII para explicar essa união desses 3 evangelhos. Um fato também muito importante é que Marcos ele foi a base para o evangelho de Mateus e também para o evangelho de Lucas, né? Então, os evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas, ele possui uma porção generosa do que Marcos escreve, né? Mateus, aproximadamente 97% do que Marcos escreveu está no evangelho de Mateus, né? E 88% do que Marcos escreve está dentro de Lucas, tá? Outra questão é que Mateus e Marcos, eles frequentemente concordam entre si como, assim, em vários assuntos. Então, se você fizer uma comparação entre Marcos e Mateus, eles vão concordar em muitas coisas, né? Em vários assuntos ali, né? Porém, quando nós olhamos para Marcos e Lucas, vemos também essa concordância, mas raramente Mateus e Lucas eles vão concordar entre si. Só uma curiosidade para que o amado professor possa compreender, para caso se o aluno fizer um questionamento, uma pergunta, não há contradição ou incoerência na Bíblia, tá? Então, reforçando isso aí, para que não haja dúvida de que um evangelho e outro eles se completam, né? E por isso eles devem ser lidos juntos, né? E que é uma harmonia entre si, ok? O que acontece entre esses evangelhos, principalmente nessa passagem do Gadareno, Mateus aponta 2 endemoniados. Um é mais agressivo do que o outro, enquanto Marcos e Lucas apenas apontam o mais agressivo. Então Champlin ele faz um apontamento, e eu quero ler para você, ele coloca assim: Marcos e Lucas mencionam apenas um indivíduo. E as explicações são as seguintes. A primeira, a referência é a pluralidade, ou seja, a quantidade de demônios ali e não de homens. Tá? Mateus, ele reúne 2 histórias de Marcos. Essa é a visão de Champlin. Ele aponta que Mateus ele pega o que está em Marcos 1, no capítulo 1, verso 23, também o que Marcos escreve no capítulo 5, no verso 1, e coloca tudo num só pacote. Então, pelo que Marcos teria razão em falar de um único personagem. E uma terceira visão que Champlin coloca é que a ideia mais comum é que um dos 2 homens era o mais violento e que o outro dependia dele, pelo que também Marcos e Lucas mencionaram somente o que mais se destacava. Então, só para a gente compreender, não há contradição e sim esses pontos aqui.
Esses seres demoníacos têm por função única assolar o ser humano, destruir a obra-prima de Deus, desfigurar a imagem de Deus nos homens. Então, João 10:10, ele coloca isso muito bem, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, a pessoa possessa, ela vai perder a sua personalidade. Já estou entrando na nossa lição, no capítulo 1. Uma pessoa possessa, ela perde a personalidade, ela perde o amor próprio, ela perde a dignidade, sua honra, o senso de humanidade e a semelhança com o divino. O que move essa pessoa possessa é o ódio. Ou seja, o ser que quer acabar com a feitura de Deus, o poema de Deus, como relata Efésios no capítulo 2, o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o inimigo de nossa alma, ele vem somente para destruir a vida humana, desfigurar essa visão de Deus no homem, essa semelhança de Deus no homem, dentre acabar com a vida dessa pessoa e de todos aqueles que estão ao seu redor. Então, entrando dentro do assunto na lição do endemoniado gadareno, este homem habitava as covas em meio aos corpos putrefatos, sendo guiado pelos demônios, gerando nesse homem uma força sobre-humana e nada o podia conter. Vemos que essa possessão, além de ofuscar a imagem daquele homem, ela lhe arrancou o convívio social e de sua família, né? Como nada podiam fazer, ou seja, a sociedade ao redor, as pessoas ao redor, a melhor coisa seria deixá-lo ali naquele lugar, vivendo com os defuntos ali, sendo tratado como um louco. Porque tudo aquilo que o ser humano havia tentado em fazer não teve êxito. Por quê? Porque eles estavam tratando com algo espiritual. E ao tratar de algo espiritual, a arma que deve ser usada são outras, são armas também espirituais. E no caso, o nome do Senhor Jesus. O Novo Testamento, contudo, não ensina o seguinte, isso é muito importante, que todas as doenças e casos de loucura resultem da influência ou possessão por parte de demônios. Nós sabemos que, assim, enfermidades causadas por demônios, a gente entende que alguma pessoa pode sair de si por motivo de estar possessa por um demônio, mas nem todas as doenças ou todo problema psiquiátrico ou mental é influência demoníaca. Ok, professor? Tá? Então, o trecho de Mateus, no capítulo 8, versículo 2, o versículo 6 e 16, ele vai indicar diversas fontes das enfermidades, né? E uma das quais é a influência exercida pelos demônios. Então, sabemos que há influência demoníaca, mas também há enfermidades que ocorrem por conta do corpo humano. O tópico 2, que fala sobre a legião demoníaca, e aqui também é interessante o amado professor compreender isso, ele vai falar do quê? Então nós vemos na Bíblia que aqueles demônios se denominavam ou se autodenominavam legião, lá em Marcos no capítulo 5, versículo 9. Então vemos aqui 4 vezes no Evangelho, né, a palavra legião sendo mencionada. Né? Nós temos em Marcos, no capítulo 5, no verso 5 e também no verso 19. Vemos legião em Lucas, no capítulo 8, verso 30. E vemos legião também em Mateus 26, no versículo 53. E o que é uma legião? Uma legião era uma divisão do exército romano, composto por 6.000 homens. Tá? E esses 6.000 homens, né, dessa legião, ele era dividido em 10 cortes. E essas cortes eram subdivididas em outras 3 partes, né, chamadas de manípulos. E essas 3 subdivisões tinham ali uma centúria. Né? Ou seja, existia ali essa subdivisão ali que é a centúria. Então, ou seja, para cada corte ali nós tínhamos ali mais ou menos 600 homens ali dentro dessa subdivisão. Né? Então, ou seja, eram muitas pessoas. Então aqui, formando essas 10, né? Essas 10 subdivisões, ou 10 cortes, nós temos aí 6.000 pessoas, 6.000 soldados. Agora, o que entra
por qual razão que esses demônios se autodenominavam legião? Porque nós temos que entender que essa questão da legião era algo muito conhecido por eles. Talvez não seja 6.000 demônios, mas sim uma quantidade muito grande de demônios. E eu quero fazer um paralelo com a legião romana e com essa figura desses demônios, só para que os irmãos possam compreender que essa visão ela pode trabalhar junto. Por quê? Né? Em que sentido que eu quero colocar? Porque na época em que eles estavam, a legião era algo muito conhecido por eles. E uma legião, ela tinha uma força destrutiva muito grande. Então, nos tempos antigos, a maior arma de matar que existia na época era uma legião romana. E todos os povos temiam uma legião romana. Por quê? Porque era o terror dos povos vizinhos, pois sabiam do poder que eles tinham de destruir. Então o pastor Hernandes Dias Lopes, ele define isso muito bem. Ele fala assim, nada infundia tanto medo e terror quanto uma legião romana. Era um exército de invasão, de crueldade e destruição. A legião romana era indestrutível, por onde ela passava deixava um rastro de destruição e morte. Então uma legião romana era a mais poderosa máquina de guerra conhecida nos tempos antigos. Então em todo tempo, professor, é muito importante que você tenha essa visão macro da situação. A visão do contexto social, a visão do idioma, dos costumes da época, porque isso tudo faz muito sentido quando lemos a Bíblia, e aí então isso vai ficar muito mais claro no nosso entendimento, né? Seja questão geográfica, costume, questão linguística, então isso é muito importante de nós analisarmos ou buscar informação para elucidar melhor aos alunos essas passagens bíblicas. Então, ao olharmos a situação do homem possesso, podemos ver o resultado dele em paralelo com essa legião que eu coloquei. Eu quero fazer esse contraste. Então, ou seja, ele estava destruído, habitando sepulcros, pois havia um poder destruidor descomunal dentro daquele homem, transformando sua vida num verdadeiro inferno. Isso é um fato que nós vemos aí. A gente vê que esse homem ele se cortava, ele se debatia, ele gritava dia e noite, ele atormentava as pessoas, ele vivia num estado deplorável. Se nós olharmos o que a legião romana era mais ou menos a mesma situação. Por onde ela passava, havia muito choro, muito pranto, muita tristeza devido à sua força destrutiva. Então o Senhor nos dá o imperativo de expulsar os demônios, e não só além de expulsar, ficar conversando. Não, é chegar, expulsar, libertar essa vida. Então não há necessidade de expor ainda mais aquela vida ao ridículo. Já vi muitas vezes em algumas igrejas pessoas fazendo daquela pessoa ali um fantoche, mediante as demais, aquela pessoa ali sofrendo, o possesso por aquele demônio, e ali sendo ali um show para toda a igreja, sendo envergonhada mais do que já estava pelo inimigo. Então, basta simplesmente chegar e expulsar no nome do Senhor Jesus Cristo. Só um breve comentário, e isso vem à minha mente agora. Quando eu iniciei a minha fé, me recordo isso muito bem, que eu morava em Taubaté anteriormente, depois vim para Pindamonhangaba, e alguns meses aqui tive que retornar a Taubaté novamente. Fui à casa de um amigo, e chegando lá, alguém bateu no portão pedindo auxílio, porque havia uma moça passando mal. Na verdade, nós fomos ali, e ali aquela moça estava endemoniada, possessa por uma legião de demônios. Então eu ali, tão novo na fé, não tinha nem 5 meses de fé, e ali na verdade, aquele meu amigo falou, bom, já que você está na igreja, você pode começar a orar, porque é algo espiritual. E ali eu tive uma experiência muito grande, não por conta do demônio, mas pelo que Deus me permitiu ver. E ali, pelo nome de Jesus, aquela moça foi liberta. Uma coisa tenebrosa que eu pude presenciar naquela vida, naquele dia, foi literalmente, eu vi 2 chamas de fogo em cada olho daquela moça. Para mim foi assustador no plano humano, mas eu entendi que o que estava ali dentro era uma força demoníaca, destruidora muito forte, que é essa legião. Então, só um breve relato, comentário aí,
de um fato que aconteceu comigo no início da minha fé. Então, de novo eu cito Marcos 16 e 17, porque estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Né? Lucas 10, verso 19 e 20, também relata: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então a igreja deve prosseguir. No tópico 3 vai falar do poder de Jesus. Meus amados, o poder de Jesus é soberanamente maior do que essas potestades. Nós vemos ali então, no relato de Marcos, que essas entidades, elas tremeram diante do Senhor e até pedem para que o Senhor não as jogue no inferno, que seria o lugar de tormento, aonde é o lugar desses seres. Né? Então, ou seja, o relato da possessão do gadareno, de sua libertação, é uma mostra do poder absoluto de Jesus, até sobre todo o reino das trevas. Né? Os próprios demônios sabem quem é Jesus, vemos em Atos 19, 15, e conhecem sua procedência. Né? Que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Então eles têm medo de Jesus e estremecem diante dele. Tiago, no capítulo 2, e verso 19. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo, como está em 1 João, no capítulo 3, versículo 8. Então os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais e temem por isso. Então eles sabem, já são derrotados, e ali só houve uma dúvida: seria esse o momento que eles seriam presos em cadeias, como diz alguns teólogos. Então eles fazem esse comentário porque eles sabem que eles vão ser aprisionados. E o tópico 4, para nós já encaminharmos para o final, ele fala sobre os porqueios. Né? Então a citação que Marcos faz sobre a região dos Gadarenos, esse é um ponto importante também a se destacar, né? Feita por Mateus, lá em Mateus 8 e 28, ela ficava aproximadamente 13 quilômetros do Mar da Galileia, tá? Ou do Mar de Tiberíades, ou do Lago de Genazaré. Então, o Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Lago de Genazaré são as mesmas coisas. Tá? E é um extenso lago de água doce, ele localiza ali no distrito norte de Israel. E é o maior lago do país e tem um comprimento máximo de 19 quilômetros e de largura máxima 13 quilômetros, né? Sendo que a sua área total ali abrange 666 mil quilômetros quadrados. Então, muito grande o lago. E na língua moderna, ele é conhecido como Ian Kinneret. Tá? O seu afluente é o Rio Jordão. O seu principal afluente ali é o Rio Jordão. Então, só alguma informação geográfica sobre essa questão. Então, essa região dos Gadarenos ficava, então, a mais ou menos 13 quilômetros do Mar da Galileia. Tá? Agora, a citação ela fica mais clara para nós, como cita no caso, então, Marcos, região dos Gerazenos, feito por Marcos. Então, ou seja, essa região dos Gerazenos, então temos a região dos Gadarenos e região dos Gerazenos. Então, Marcos ele traz Gerazenos, então, ou seja, essa região ficaria mais ou menos entre 48 a 50 quilômetros, né, do sudeste deste lago. Ok? Contudo, Gadara e Gesara situam-se na mesma região. Então, nós temos aí a cidade de Gadara e Gesara, e as duas estão na mesma região. E elas pertencem a Decápolis, né? Ou seja, uma região ali de 10 cidades. São cidades não judaicas, ou mistas, vamos assim por dizer, mas na sua grande maioria, pessoas não pertencentes ou não judeus. Então, Marcos está escrevendo, no caso ali, para leitores que estavam distantes dessa região e que estariam menos interessados nesses detalhes. Alguns colocam isso. E as cidades são Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara e Hipos. Tá? Então, a população de Decápolis era mista, composta por judeus e gentios. Então, a criação de porcos não era permitida aos judeus. Então, por isso é muito claro e bem provável que esse porqueiro fosse gentio. O foco está no homem possesso, na sua libertação por Jesus, a sua saída de um estado de morte para a vida. Esse é o foco da lição.
Então, o que está intrínseco aqui é o valor da vida. Então, nós vemos que Cristo ele fez um alto investimento para essa vida. Se nós olharmos bem, no capítulo 4, no versículo 37 ao 41, Jesus enfrenta uma grande tempestade, justamente porque ele estava indo, né, para o alcance deste homem. Alguns até colocam que foi o próprio diabo que tentou ali acabar com a vida de Jesus Cristo naquele momento. Mas não afirmo isso. Mas Jesus ele passa por essa situação, atravessa tudo isso para chegar a essa cidade, e tão somente fazer isso e depois ir embora. Porque para Cristo a vida de uma pessoa vale muito. Ok? Bom, depois que Cristo enfrenta a fúria do mal, ele chega a essa cidade, a essa região, e ali então acontece esse fato deste homem endemoniado vir até a Jesus, e ali ele implora, né? Alguns colocam que esse implorar ainda era o estado do homem, de consciência do homem, por reconhecer a Cristo. Depois então ali a gente vê o brado do inimigo, né? De raiva, de ódio em relação a Cristo, por estar ali atormentando aquelas vidas. Para a gente poder completar, um ponto muito importante aqui é o seguinte: a vida daquele homem. Nós vemos ali que depois da libertação deste homem, o que acontece ali? Né? Aqueles seres demoníacos saem, né, daquele homem, adentram naqueles porcos, e então aqueles porcos se precipitam ali e todos eles morrem. É uma vara enorme de porcos. Tá? Então ali o que nós podemos ver? É o valor da vida novamente, o valor daquele homem, daquela pessoa. Né? E nós vamos ver aí que Jesus valorizava muito aquilo do que aqueles porcos. Outro ponto importante para nós colocarmos também é a questão da cultura que se havia em relação aos porcos, em relação aos demônios. Na visão judaica, de forma alguma se come carne de porco. Por quê? Porque eles entendem que é um mandamento divino e não devem comer. Por quê? Porque eles tinham essa tradição de que os porcos eram a morada, né? Ou seja, um lugar onde os demônios pudessem habitar. Então, de maneira alguma, né, um judeu estaria cuidando desses porcos, ou o dono daqueles porcos, ou o cuidador daqueles porcos seria um judeu. Moody ele coloca assim, sobre a questão do ponto onde Jesus Cristo dá acesso a esses demônios para entrar nos porcos. Porque muitos ainda colocam, olha, Jesus Cristo salva uma vida, mas destrói o bem de outras. Não, na verdade, ali Moody ele coloca algo muito interessante. Ele põe assim, ó. Moody entende que essa passagem ela deveria ser escrita assim. Então observe que ele não ordenou aos demônios que entrassem nos porcos, apenas permitiu. Né? Então foram os demônios, não o Senhor, que causaram a destruição daqueles porcos. Porque alguém pode perguntar, mas então Jesus salva alguém e destrói as coisas alheias? Não. Então Moody ele faz essa colocação. Eu acho muito interessante esse ponto de vista aí que Moody coloca. Contudo, Jesus ele vai valorizar muito mais a vida humana do que as coisas. Porém, a população, ao ver que os porcos morreram, causando a eles uma perda financeira, então os gadarenos ali expulsam Jesus por essa perda e por aquele sinal que Jesus acabara de fazer. Algumas pessoas colocam também que, voltando àquela explicação de Moody, que Jesus permite aquilo para que tanto a população quanto aquele homem que estava possesso pudesse ver que ele havia sido liberto, que aqueles demônios haviam saído deles e se precipitado ali naquele lugar. Porque também naquela época eles tinham a visão de que os demônios poderiam ser mortos. Meus irmãos, o nosso tempo é curto, então hoje nós fizemos essa colocação aqui, bem rápida e abrangente, mas que possa servir de subsídio para os amados em relação a essa lição. Tá certo? Aqui nós vamos concluir dizendo que a possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor, que só pode ser contido pelo poder de Jesus, o Senhor. Então, Jesus nos deu isso, o Senhor Jesus nos endossa isso, e Ele nos dá essa ousadia de usar o nome dEle para libertar essas pessoas. Jesus manifestou seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre o poder das trevas. Então os demônios estremecem diante dele. O poder de Satanás é muito limitado diante do poder de Jesus. Então que todos nós possamos estar, que nós possamos estar mais perto de Jesus, tendo essa comunhão dele,
Para quê? Para que, pelo nome dele e para ele, nós possamos libertar essas vidas que estão cativas por esses demônios, né? Pois ele nos deu essa autoridade. Que o amado professor possa receber bem essa lição, que você possa ter uma boa aula e estaremos no próximo vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus.